Existem histórias de família que não são apenas sobre amor, são sobre feridas profundas, onde as pessoas mais próximas se tornam seus maiores inimigos. Esta é a história de uma mãe solteira de 33 anos, que foi brutalmente expulsa de sua casa de infância pela própria irmã, a chamada filha de ouro da família. Não só ela foi forçada a sair, como sua filha de 5 anos ficou aterrorizada e desamparada. Em vez de protegê-la, os pais fizeram vista grossa, optando por ficar do lado da irmã que carregava o bebê, enquanto abandonavam a própria filha e a neta. Como uma mãe solteira consegue se manter firme quando as mesmas pessoas que deveriam ser seu porto seguro a traem? Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, prepare-se para mergulhar neste drama familiar intenso e emocionante. Esta história revela os segredos comoventes por trás da fachada destruída de uma família, disputas de poder, traição e dor. Você testemunhará a luta feroz de uma mãe para proteger seu filho, uma garotinha aterrorizada presa na tempestade e uma família dilacerada pela ganância e mentiras. Você vai sentir empatia ou julgar? Assista até o final e compartilhe sua opinião abaixo. Desde as primeiras lembranças, a casa era um campo de batalha, mas nenhuma luta era mais difícil de suportar do que aquela travada silenciosamente, invisivelmente, no coração de uma irmã. Aos 33 anos, como mãe solteira, ela carregava cicatrizes mais profundas do que qualquer outra pessoa poderia ver, feridas infligidas não por estranhos, mas por Eva, sua irmã mais nova, que usava a máscara da criança de ouro com toda a arrogância e crueldade que conseguia reunir. Eva, embora mais jovem, era fisicamente mais forte e emocionalmente implacável. O desequilíbrio de poder era palpável. Não apenas no tamanho, mas no brilho nos olhos dos pais, que demonstravam favoritismo sempre que Eva falava ou chorava, enquanto as queixas da irmã se transformavam em um silêncio indiferente. Ela é só sua irmãzinha, diziam os pais, recusando-se a acreditar nos hematomas, no medo, nos pedidos de ajuda. A tensão era sufocante. Cada conversa com Eva era um campo minado, palavras distorcidas, acusações lançadas, domínio afirmado. As tentativas pouco entusiasmadas da mãe de tomar conta da sobrinha, contrastando com os momentos em que ela dizia à própria filha para simplesmente aprender a ser mãe, pareciam sal em uma ferida aberta. O egoísmo da irmã não era apenas uma ação, era um cerco emocional calculado, destinado a isolar e intimidar. Certa noite, ela se sentou sozinha em seu pequeno quarto alugado, embalando a filha adormecida, sentindo o peso esmagador da traição. Como a família poderia ser a fonte de tanta dor? O medo nos olhos arregalados da filha quando Eva apareceu era um grito silencioso, prova do santuário inseguro que ela era forçada a chamar de lar. Não era apenas uma luta por espaço, era uma luta pela sobrevivência, pela dignidade, pelo amor que havia sido transformado em arma e negado. Sua batalha interna se confundiu com a externa, a dolorosa constatação de que as pessoas que deveriam tê-la protegido estavam voluntariamente ao seu lado, de olhos fechados, mãos atadas pela lealdade à irmã que causou a dor. No entanto, de dentro dessa tempestade, uma força silenciosa começou a emergir. Ela sabia que não podia mais depender dos pais ou da família que um dia chamara de lar. Essa crescente determinação marcou não um fim, mas um ponto de virada, um passo doloroso, mas necessário, para construir uma nova vida livre de toxicidade. E assim, com o coração pesado, mas o espírito firme, ela começou a planejar sua fuga. Uma fuga não apenas de uma casa, mas das sombras de uma família que a havia abandonado. À medida que as paredes se fechavam mais fortemente e as tempestades de abuso emocional aumentavam, o capítulo mais difícil ainda estava por vir: ser forçada a sair, lutar para proteger a inocência da filha e resgatar sua vida das cinzas da confiança quebrada. Exploraremos a provação dolorosa do despejo do único lar que ela conheceu, como a coragem e o desespero se entrelaçaram enquanto ela buscava segurança para si e seu filho em meio a uma traição avassaladora. O dia em que seu mundo desabou chegou sem aviso. Ao voltar do trabalho, ela encontrou seus pertences embalados e colocados de forma ameaçadora na varanda da frente. Sua filha de 5 anos sentou-se silenciosamente ao lado dos pedaços espalhados de sua vida, tremendo, sem entender direito, mas sentindo a fria realidade de que seu porto seguro havia sido tirado. Foi sua irmã Eva, a filha de ouro, quem orquestrou esse despejo. Com o consentimento silencioso, até mesmo a ajuda ativa, de seus próprios pais.
Seu coração se partiu ao ver o pequeno corpo da filha se encolher de medo, agarrando-se a ela como se ela fosse a única âncora restante em um mar de traição. A menininha, normalmente tão quieta e obediente, era assombrada pelas palavras ásperas e olhares ameaçadores da tia, incapaz de expressar o terror que sentia. Esse momento de desamparo foi um testemunho angustiante. A segurança não estava mais garantida, nem mesmo dentro dos muros da família. O conflito fervilhava sob a superfície, alimentado por camadas de ressentimento e verdades não ditas. Os pais, antes pilares de apoio, agora eram sombras escondidas atrás de desculpas, optando por proteger Eva enquanto ignoravam o sofrimento da filha e da neta. A hipocrisia da mãe a magoava profundamente. A mesma mulher que se recusara a ajudar durante a própria gravidez, agora atuava como cuidadora constante da irmã que havia arruinado suas vidas. Forçada a fugir, ela se viu diante da dura realidade da maternidade solteira, sem um lar. A busca por um novo lugar tornou-se uma luta contra o tempo, o dinheiro e o peso da exaustão que pesava sobre seus ombros. Cada dia era uma batalha para equilibrar o trabalho, a busca por uma casa e a proteção do espírito frágil da filha. Ela contratou uma babá, uma mulher de meia-idade, bondosa, com um filho apenas alguns anos mais velho que a filha, que trouxe uma sensação muito necessária de normalidade, risos e companheirismo para suas vidas. Tarde da noite, havia momentos em que ela sussurrava para a filha, explicando gentilmente o caos que se desenrolava ao redor delas, tentando confortar a criança cuja inocência fora destruída cedo demais. Ela prometia segurança e amor, mesmo que a família em que antes confiavam tivesse falhado. Esses momentos íntimos eram seu santuário, um lembrete do que realmente valia a pena lutar. Em meio às noites sem dormir, ao medo e à incerteza, uma chama se acendeu dentro dela, uma determinação feroz de reconstruir uma nova vida a partir das ruínas. Deixando de ser menina frágil, dominada pela crueldade da irmã e pela negligência dos pais, ela se tornava uma guerreira pela filha, pronta para enfrentar qualquer tempestade que a aguardasse. Mas escapar da casa física era só o começo. As cicatrizes emocionais eram profundas e as batalhas mais difíceis, aquelas travadas dentro do seu coração, estavam apenas começando. Nos aprofundamos na dolorosa descoberta de mentiras e segredos que expuseram a verdadeira face de Eva e o engano da família, levando-a ainda mais ao isolamento, mas também mais perto de uma nova força. Após o doloroso despejo, a verdade começou a se desvendar lentamente, como fumaça escura penetrando por paredes rachadas, espessa, sufocante e impossível de ignorar. O que ela suspeitava em dúvidas sussurradas tornou-se uma realidade devastadora. Eva não era a vítima que a família pintava, mas a arquiteta de sua ruína. A criança de ouro que todos idolatravam vivia uma teia de mentiras, tendo traído o próprio marido, escondido a verdade dos pais e drenado os recursos da família com total abandono. A revelação a atingiu como um marmoto. Ela soube pelos pais, em meio a lágrimas e sussurros, que o marido de Eva havia expulsado de casa após descobrir sua infidelidade. A tão alardeada transferência para os Estados Unidos e as generosas acomodações oferecidas pela empresa tinham sido uma farsa, uma fachada para mascarar um casamento em ruínas e o divórcio iminente. A criança que Eva carregava nem sequer era de marido. O rosto abatido dos pais, culpados, mas presos à própria negação, só aprofundou a ferida. Essa traição era mais do que pessoal, era uma fratura nos alicerces da família. Embora a mentira de Eva fosse revelada, a dor mais forte era a constatação de que seus pais haviam escolhido a lealdade cega em detrimento da justiça. Eles gastaram suas economias minguantes com as contas médicas de Eva, protegendo-a e suas mentiras, fazendo ouvidos moucos aos clamores da outra filha e da neta. A hipocrisia atingiu profundamente, cortando qualquer lembrança do apoio que ela almejava. Suas emoções se agitavam violentamente, raiva misturada com desgosto, amargura misturada com tristeza. Ser traída não apenas por uma irmã, mas pelos guardiões que deveriam tê-la protegido, a deixava dolorida por uma profunda solidão. Cada chamada não atendida, cada negação silenciosa de seus pais, era como uma adaga se cravando mais fundo. Nesse turbilhão de revelações, novas figuras emergiram. Uma colega solidária que a apoiou, uma vizinha que compartilhou histórias semelhantes de traição familiar e até mesmo uma velha amiga que a aconselhou a se manter firme e a resgatar sua dignidade. Esses aliados se tornaram tábuas de salvação, prova de que ela não estava sozinha, apesar da ruptura familiar.
Mesmo com o mundo que ela conhecia desmoronando, algo dentro dela se endureceu, não em amargura, mas em clareza e propósito. A tumultuada batalha interna entre desejar perdão e exigir responsabilidade começou a se transformar definitivamente em autopreservação e força. Sua história não se resumia mais a sobreviver a um ambiente familiar tóxico, tratava-se de confrontar verdades dolorosas, exigir respeito e resgatar seu poder. No entanto, a jornada estava longe de terminar. O desafio iminente era enorme, uma proposta ousada para comprar de volta a casa da família, uma tentativa final de salvar o que restava de seu passado destruído, mas em seus próprios termos. Testemunharemos seu passo corajoso, mas profundamente conflituoso, em direção à recuperação da estabilidade e a surpreendente resposta da família a esse ultimato. Os riscos nunca foram tão altos. Acompanhe-nos enquanto este drama familiar se desenrola, revelando camadas de amor, traição e a luta por justiça. Quando o peso do colapso de sua família se abateu sobre ela, ela tomou uma decisão nascida de uma clareza dolorosa e de uma determinação feroz. Apesar das feridas infligidas por sua irmã Eva e da indiferença de seus pais, ela se apresentou com uma proposta que surpreendeu até si mesma e, por fim, a família que ela um dia chamou de sua. Aproveitando a recente promoção no trabalho e o aumento que conquistara com esforço incansável, ela se ofereceu para comprar a casa da família, o mesmo lugar que se tornara um campo de batalha e um símbolo de um amor despedaçado. Mas seus termos eram claros e inflexíveis. Ela assumiria a hipoteca, aliviaria o fardo financeiro deles e, em troca, queria que a casa fosse transferida para seu nome. Mais importante ainda, ela insistiu que Eva e sua filha não poderiam mais morar lá para proteger a si mesma e à filha de mais danos. Não se tratava apenas de uma proposta de negócios, era uma declaração de limites, uma exigência de respeito e uma declaração de independência. Ela não estava simplesmente comprando uma casa, estava resgatando sua paz. Mas quando ela apresentou sua proposta aos pais, a resposta foi um silêncio carregado de emoção e, em seguida, rejeição. As mesmas pessoas que permitiram que Eva destruísse seu senso de lar se recusaram a romper os laços com a filha de ouro. Para eles, o laço de sangue superava a crueldade e o caos que Eva trouxera. A casa, já escapando de suas mãos devido a pagamentos atrasados e dívidas crescentes, tornou-se um campo de batalha de lealdade e negação. O silêncio do pai dizia muito. A hesitação da mãe, os telefonemas evitados, as conversas adiadas, tudo isso era um testemunho das escolhas impossíveis, entrelaçadas em amor, culpa e lealdade familiar. Eles preferiram arriscar perder a casa a encarar a dolorosa decisão de ficar do lado da filha mais velha. A rejeição foi profunda, uma ferida nova na longa lista de traições. Por dentro, ela lutava contra uma dor que transcendia a decepção, um coquetel de raiva, tristeza e uma determinação feroz de não se deixar abalar novamente. Essa recusa foi um ponto de virada, forçando-a a finalmente cortar os laços que prendiam uma família que havia escolhido se afastar. No entanto, em meio a essa tempestade, uma nova clareza emergiu. Se eles não salvassem a casa, ela construiria sua própria vida em outro lugar, um lar cheio não de conflito e medo, mas de amor e segurança para sua filha. Sua determinação endureceu como aço temperado. Ela havia feito sua oferta, traçado seus limites, agora era hora de entrar de vez na vida que merecia. A partir daqui, acompanharemos sua jornada rumo à independência e à cura enquanto ela constrói um novo começo, encontrando força na solidão, estabilidade em seu próprio lar e alegria nos pequenos marcos com a filha. A luta não acabou, mas um novo capítulo começou. Após a tempestade da traição e da mágoa, ela adentrou um novo mundo, um mundo esculpido por suas próprias mãos, alimentado por uma determinação feroz e pelo amor inabalável pela filha. Não se tratava apenas de encontrar um teto sobre suas cabeças, tratava-se de resgatar a dignidade, construir estabilidade e nutrir um santuário onde a confiança e a paz pudessem florescer novamente. Vivendo longe das sombras tóxicas da irmã e da família desestruturada, ela alugou uma casa modesta perto do seu local de trabalho e da escola da filha. A transição não foi nada fácil, noites em claro equilibrando as exigentes horas de trabalho e os deveres maternos, a preocupação constante de conseguir sobreviver e os ecos assombrosos de feridas do passado.
No entanto, nesses desafios, ela encontrou um novo tipo de força, que vinha de saber que finalmente estava protegendo sua filha, a luz de sua vida, da escuridão que havia envolvido sua família. Uma babá bondosa entrou em suas vidas, uma mulher experiente e acolhedora, que trouxe risos e amizade à filha. O filho da babá, com a idade próxima à da filhinha, tornou-se um companheiro de brincadeiras e uma fonte de conforto. Esses pequenos momentos de normalidade, risadas compartilhadas, ir buscar as crianças na escola, histórias para dormir, aos poucos costuraram um delicado tecido de alegria sobre as cicatrizes do passado. O sorriso da filha começou a retornar, cada marco comemorado com orgulho e esperança. A menininha, embora antes tremesse de medo, começou a florescer naquele novo ambiente, lembrando à mãe diariamente porque havia lutado tanto. Cada passo à frente era uma vitória silenciosa. Mas a batalha emocional estava longe de terminar. Ela lutava contra a dor da perda dos laços familiares, a dor do abandono e o desejo de cura que parecia distante e necessário. Conversas com amigos de confiança e colegas que a apoiavam a ajudaram a processar a dor, transformando a solidão em resiliência. Este novo capítulo não era apenas sobrevivência, era um renascimento de si mesma, da maternidade e da esperança. Não mais definida pela toxicidade da qual escapou, ela agora era um farol de força para a filha e para si mesma, trilhando um caminho rumo à paz forjado pelo fogo. Vislumbraremos as lições profundas que surgem da decepção amorosa, o poder de se manter firme, abraçar a independência e escolher o amor diante da traição. Fique ligado no capítulo final, que revela como ela encontrou sua voz e seu futuro, além das sombras do passado. À medida que a poeira assentava sobre os destroços de seus laços familiares, ela se viu diante de uma encruzilhada, não apenas como uma sobrevivente, mas como uma mulher transformada pelas dificuldades. Os anos de traição, abandono e sofrimento haviam esculpido feridas profundas, mas dessas mesmas feridas brotaram uma resiliência inquebrável e um amor próprio feroz. Esta era mais do que uma história de dor, era um testemunho da capacidade do espírito humano de se curar e se reerguer. Ela aprendeu, muitas vezes com sofrimento, que família nem sempre significa amor incondicional. Às vezes, esses laços de sangue se tornam correntes, nos prendendo ou nos arrastando para a escuridão. Mas se libertar, por mais doloroso que fosse, foi seu primeiro ato de coragem, uma declaração de que ela não aceitaria mais ser diminuída ou rejeitada. A cada revés, sua determinação se fortalecia, alimentada por um amor que se recusava a ser quebrado, o amor por sua filha. O caminho para a reconstrução não foi trilhado sozinha. Ao longo do caminho, aliados inesperados, amigos que se tornaram família escolhida, colegas de trabalho compassivos e até mesmo estranhos que compartilharam sua sabedoria. A ajudaram a redescobrir a confiança e o pertencimento. Essas novas conexões foram linhas de vida, provando que o lar não é apenas um lugar, mas sim as pessoas que realmente nos veem e nos apoiam. A história dela ecoa uma lição vital para qualquer pessoa que enfrenta uma escuridão semelhante. Seu valor não é definido por quem se afasta, mas pela sua coragem de se manter firme e lutar pela sua paz. O respeito próprio é um escudo, a resiliência, uma espada, e juntos eles abrem caminho até mesmo para as traições mais profundas. As batalhas internas, entre esperança e desespero, perdão e imposição de limites, eram constantes, mas a cada dia ela se fortalecia em sua verdade. Sua filha, antes assustada e silenciosa, agora ria livremente e abraçava o amor que sua mãe protegia ferozmente. Vê-la crescer tornou-se a redenção suprema, uma prova viva de que, mesmo das tempestades mais severas, uma nova vida e felicidade podiam emergir. À medida que as sombras do passado se dissipavam lentamente, sua visão se aguçava não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Para construir um futuro onde respeito, amor e paz definissem seu lar. As cicatrizes permaneceram, lembranças da jornada, mas não ditavam mais sua história. Esta jornada é uma inspiração, um testemunho da força que nasce do sofrimento e do poder inabalável da autoestima. É um chamado para qualquer pessoa presa em laços tóxicos, você tem o poder de resgatar sua vida. Obrigado por acompanhar esta comovente saga familiar. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos e histórias nos comentários, porque toda voz importa e toda história merece ser ouvida. Juntos, encontramos força, cura e esperança.